Hoje eu vou continuar então a nossa série de mensagens, O Poder das Palavras, tá? Uma série que nós começamos semana passada e olha só, se você por acaso não ouviu essa mensagem, vai no nosso YouTube, Paz Rio Claro, procura lá, escuta essa mensagem da semana passada, que foi uma bênção. E hoje eu vou continuar a mensagem de hoje. Olha só, queridos, qual que é a mensagem de hoje? Põe aí para mim, Caio. A língua é fogo. Olha para o seu vizinho e fala para ele: a língua é fogo, meu irmão. Olha para o outro lado e fala: meu irmão, minha irmã, a língua é fogo. Mas talvez você esteja falando: pastor, não estou entendendo nada do que isso significa. O que tem a ver? Minha língua pega fogo, é isso? É? Mais ou menos, mais ou menos. Você vai ouvir daqui a pouquinho, você vai entender o tema dessa mensagem, o que significa. Mas eu quero começar com o texto que está em Provérbios, capítulo 18, no versículo 21, tá? Se você quiser, acompanha na sua Bíblia em papel, quer seja virtual. Se você não trouxe Bíblia, hoje não tem problema. Você acompanha aqui, tá? Mas semana que vem aí você traga o seu caderninho. Tem muita gente aí, ó, que fica só na colinha. Gente, é uma bênção. Deixa eu falar um grande segredo para você aqui. Durante o culto, durante as reuniões, traga a sua Bíblia, mas traga um caderninho para você anotar. Você vai anotando o que está acontecendo aqui, as coisas que Deus mais está falando no seu coração, e daí sabe o que você faz? Chegou na sua casa, durante a semana, talvez você fale: pastor, eu não sei o que eu devo ler na Bíblia, eu não sei o que eu tenho que fazer na minha semana, eu até fico meio perdido. A grande dica, sabe qual que é? Pega suas anotações e vai, sabe, trazendo à memória aquilo que você aprendeu hoje aqui, vai anotando outros versículos, porque a coisa mais importante, sabe o que é? Não é só ouvir a palavra. Você veio aqui, você está ouvindo, mas o que você pode fazer durante a semana? Você pega aquilo que foi falado no domingo e você vai aplicando na sua vida, reaplicando na sua vida, extraindo mais verdades, permitindo que Deus possa continuar falando com você, não é? Olha só, na quarta, quinta e no sábado nós temos as nossas reuniões nas casas. Nós pegamos essa mensagem que vai acontecer hoje aqui inclusive, e nós vamos comentar sobre ela nas casas. Se você não faz parte de nenhum life group, tá? Eu quero te convidar a fazer parte ainda hoje. Olha só, se você primeira vez está aqui, segunda ou terceira vez, alguém vai abordar você antes de você ir embora e vai te fazer um convite. Então se prepara, tá? Que vai ter alguém para dar o endereço onde acontecem as reuniões e dizer para você qual que é o horário. Mas eu quero te convidar, vem fazer parte dessa família, família Paz Church, tá bom, queridos? Mas vamos lá. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, a mensagem que eu vou trazer hoje aqui, eu tenho certeza que vai falar muito com você, mas eu e você, nós vamos precisar da ajuda de alguém para fazer com que as palavras de hoje possam realmente penetrar no nosso coração, tá bom? Nós vamos precisar muito da ajuda do Espírito Santo, amém, queridos? Então quero convidar você, abaixa a cabeça agora, vamos orar. Se conecta com o Espírito Santo agora, coloque os teus pensamentos nele e peça a ajuda dele nesse momento aqui. Paizinho querido, nesse momento, eu quero pedir a ajuda do teu Espírito Santo que está presente hoje aqui. Deus, eu sei que o Senhor quer realizar uma obra poderosa nas nossas vidas, Senhor. Pai, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa fazer com que as palavras de hoje possam fixar na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida conforme a Tua palavra nos ensina. Deus, que os versículos de hoje, toda a palavra de hoje possa realmente nos transformar por inteiro e nós possamos viver, a partir desse dia, uma vida completamente tocada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero nesse momento repreender todo ataque do diabo, dos seus demônios que tentam distrair, que tentam tirar o foco, que tentam perturbar o coração e a mente. Nesse momento eu declaro repreendido em nome de Jesus Cristo, e eu declaro que toda boa palavra vai penetrar nos corações, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos voltar nesse texto aqui, olha só. Vou repetir ele: a morte e a vida
estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que as palavras saem da minha boca, não é que usa a língua, mas as palavras que saem da minha boca, da minha língua, não é? Elas têm o poder de vida e de morte, não é? E a palavra de Deus, ela é tão forte que ela diz o seguinte, não é? As palavras que eu disser, que você disser, que quer sejam vida, quer sejam morte, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que comer desse fruto. Consegue imaginar isso? Aquilo que você disser, se for algo bom, você vai colher. Mas se for algo ruim sobre a sua própria vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, você vai ter que comer desse fruto. Mas olha, eu tenho certeza que a partir de hoje, o Espírito Santo vai trazer revelação no seu coração e você nunca mais vai dizer nenhum tipo de palavra de morte, nem sobre você, nem sobre a sua casa, sua família, seus filhos ou seu trabalho. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos aprender com a palavra de hoje em produzir somente vida através das palavras que nós proferimos, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Existem dois tipos de pessoas, tanto lá fora como aqui dentro, tá? Esses dois tipos de pessoas são o coveiro e o parteiro. Toda pessoa ou é um coveiro ou é um parteiro, espiritualmente falando. O que isso significa? O coveiro ele trabalha com o que, gente? Morte. E o parteiro? Vida. Então uma coisa é fato, eu ou você, nós temos essa característica, ou nós temos proferido muitas palavras de morte, nós temos agido como um coveiro, levando morte, aonde é que nós fomos, aonde nós andamos, no nosso trabalho, na nossa casa, ou nós estamos fazendo isso, ou nós estamos fazendo como os parteiros, as parteiras, gerando vida. Aonde eu passo é vida, aonde eu vou é vida, aonde você tem colocado a planta dos seus pés. Eu pergunto a você hoje, o que é que tem gerado? Morte ou vida? Que essa palavra possa realmente te levar a gerar somente vida em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, não é? Quando eu faço fofoca, eu sou um crente parteiro ou um crente coveiro, gente? Pensa bem, não é? O crente coveiro, ele vai causar divisão, ele vai causar fofoca, ele vai instigar aquele que ele discorda, sabe? Ele vai causar todo tipo de confusão, de discórdia, de descontentamento, não é? Agora, vou te fazer uma pergunta. Você conhece um coveiro? Quem conhece aqui uma pessoa coveira aí? Que, pelo amor de Deus, só fala coisa ruim, só fala besteira, só atrai coisa ruim. Quem conhece? Levanta a mão aí, vamos ver se você conhece. Conhece? Gente, é terrível. É gostoso você estar do lado de uma pessoa assim? Seja sincero, gente. É horrível. A pessoa super negativa. Tudo o que fala é pro mal, é pro pior. Só vê o lado ruim das coisas. Misericórdia, gente. Deus não quer isso para mim e para você. Tá bom? Deus não quer isso para nós. Agora, por favor, não olha para o lado. Tá bom? Nós não temos nenhum coveiro aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, vou ler outro texto aqui com você, Tiago capítulo 3, verso 6, olha o que esse texto diz, olha como ele é profundo aqui, acompanhe aqui comigo. Ora, a língua é um fogo, é o tema da mensagem, é o que a palavra de Deus está dizendo. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas olha só, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Você acha que isso é forte? A palavra de Deus está dizendo aqui, em outras palavras, que o diabo, o que é que ele faz? Para aquela pessoa que tem a tendência de ser um crente coveiro. Ele coloca pitadas do inferno na boca e na língua dessa pessoa, e ela começa a proferir todo tipo de maldade, todo tipo de ruindade. Só que o texto diz que a língua ela não contamina somente o corpo inteiro,
né, ela contamina não só, ela está situada dentro do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. É o próprio inferno que libera, queridos, isso na boca daquele que já está propício, com o coração propício. E eu pergunto a você, você quer ter na sua boca pitadas do inferno? Misericórdia, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E é uma coisa muito triste, é que a língua ela tem o poder de fazer o quê? De colocar em chamas toda a existência humana, toda a carreira sua, toda a sua existência, sabe, da noite para o dia, presta atenção. Tem gente que tem a capacidade de destruir a sua própria vida ou a vida de outro. Da noite para o dia, ela começa a falar besteira, começa a falar coisas ruins, e ela coloca em xeque a sua própria vida. Da noite para o dia, ela se complica. Da noite para o dia, ela complica os outros. Da noite para o dia, quando ela permite que o diabo, que Satanás, coloque chamas de fogo vinda do inferno na vida dela. Não é? Então, queridos, que nós possamos pegar esse texto e nunca mais permitir sair nada de ruim da nossa boca. E mais ainda, não deixar nada entrar nos nossos ouvidos. Eu estava dizendo agora há pouco, o nosso Ministério de Louvor, que nós só falamos aquilo que nos alimenta, não é verdade? Não é? As pessoas que nós convivemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós emprestamos no nosso ouvido, vai alimentar a nossa vida e aquilo que nós vamos liberar com a nossa boca. Está totalmente ligado, não é, com aquilo que nós estamos ouvindo hoje. E eu pergunto a você, com quem você tem andado? Quem você tem andado? Quem são os seus amigos? Quem que é o seu ciclo de convivência? O que você tem permitido que o seu ouvido ouça? Primeira coisa que eu quero falar com você essa noite. Primeira coisa, a língua é um fogo que pode destruir o seu futuro. Pode destruir todo o seu futuro. Deus tem algo planejado para você muito maravilhoso, gente. Presta atenção aqui. Mas a sua língua, ela, como eu li anteriormente em Provérbios, a sua língua tem o poder de vida ou de morte. O seu futuro, se você não cuidar, se você não tomar conta daquilo que você está falando, ele vai poder destruir todo o seu futuro. As suas palavras podem destruir o seu futuro. Por isso que é hora da gente começar a declarar as promessas de Deus, declarar só coisas boas, queridos. Cuide daquilo que você está falando. Tiago capítulo 3, verso 6, eu vou ler de novo aqui, um pedacinho dele. Ora, a língua é um fogo, põe em chamas toda a carreira da existência humana. Talvez você está ouvindo isso aqui, você está fazendo conexão, olha, a vida que eu estou vivendo hoje, o momento que eu estou vivendo, hoje pode ser resultado daquilo que eu falei lá atrás. Eu deveria ter falado outras coisas, eu deveria ter dito palavras boas, deveria ter me apegado à palavra de Deus e ter declarado palavras de fé e não palavras de morte. Ou talvez você conheça alguém que por causa das suas palavras estão colhendo hoje fruto do passado. Talvez você conheça alguém, não é? A língua é um fogo que pode destruir o seu futuro. Não sei se você sabe, mas o povo de Deus, quando Deus usou a vida do Moisés para tirar aquele povo do Egito, da escravidão, Deus fez muitos milagres ali. Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho intactos, não é? E quando eles chegam, queridos, diante da terra prometida, não é? O que Moisés faz? Não sei se você sabe, mas as tribos de Israel eram um total de 12 tribos. Então ele pega um representante de cada uma das 12 tribos e manda esses espias para conhecer ou reconhecer aquela terra que eles deveriam tomar posse, a Canaã. E aqueles 12, eles chegam lá, eles olham a terra e eles voltam com um relatório para o Moisés ali, não é? Desses 12 espias, 10 de 12, olha, presta atenção nesse número, 10 de 12, chegam com um relatório negativo.
Eles chegam e eles dizem para Moisés assim, fala, Moisés, realmente a terra emana leite e mel, a terra é maravilhosa, é boa para plantar, para colher, olha, tudo que a gente precisa tem realmente naquela terra, porém as pessoas que vivem lá são gigantes, sabe, para eles nós somos como gafanhotos, mas 10 de 2, os outros 2, Josué e Calebe, eles vão contra aqueles 10, falam, ei, peraí, não, se Deus diz que nós vamos tomar posse daquela terra, nós iremos tomar posse, aquela terra é boa, Deus nos deu. Queridos, presta atenção, você vai me entender, hoje o mundo, ele é mais positivo ou negativo? 10-12, a cada 12 pessoas, pelo menos 10, é muito negativo. Então nós vivemos num grande desafio hoje. Nós podemos fazer a diferença hoje. Está nas nossas mãos fazer essa diferença. Mas o mundo, realmente é difícil. Não é 10-12, a cada 12 pessoas, apenas 2 são pessoas de fé, pessoas para frente, pessoas positivas, que creem na palavra de Deus. E eu pergunto você essa noite, você, qual delas é? Dessas 10 pessoas ou dessas 2? Pensa nisso, querido. Pensa nisso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as nossas ações, as nossas palavras, até o relatório positivo ou negativo, vai trazer um resultado para a nossa vida. Assim como trouxe para aqueles 10. Vamos ver o que aconteceu aqui na Bíblia? Vamos ver o que aconteceu com os 10 negativos ali, Números capítulo 14, verso 28 ao 30. Põe aqui para mim, olha só. Diga-lhes, olha só, Deus dizendo aqui, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 120 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Olha só, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de quem? Calebe, filho de Jefoné, Josué, filho de Nun. Conforme a palavra deles, foi exatamente o que eles escolheram. Sabe por quê? Sabe o que os 10 espias disseram? Olha, melhor seria para a gente morrer nesse deserto. Então, assim como vocês disseram, Deus está dizendo, assim como vocês disseram, é assim que vai acontecer. Pergunto para você, gente, presta atenção, isso é muito sério. Que tipo de vida você quer levar? Que tipo de vida você quer ter? As suas palavras podem destruir o seu futuro, assim como matou, não só os 10, mas toda aquela geração perversa. Mas em nome de Jesus, querido, preste atenção aqui. Nós somos como Josué e Calebe. Nós somos como aqueles que veem aquilo que Deus vê e proferem as palavras que Deus já disse. Amém? Nós vamos colher muitas vitórias na nossa vida. Amém? Você vai colher vitória na sua vida em nome de Jesus? Amém. Receba essa palavra, querido, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Isso é sério. Sabe, uma história aqui verdadeira, queridos. Tinha um senhor, tinha um filho ali mais ou menos 8 a 10 anos, né? E ele sempre costumava dizer o seguinte, né? Ele ia para o centro com a família, ia fazer compras, né? E ele sempre falava, olha, o dia que eu morrer, eu vou morrer na legalidade. E ele se orgulhava de falar isso. Ele se orgulhava de dizer isso. E um dia, né, ele estava caminhando com o filho dele no centro, e o filho dele quis atravessar fora da faixa de pedestre. Ele foi atravessar, e ele puxou o filho dele e falou, não, filho, que o dia que eu morrer, eu vou morrer na legalidade, vamos atravessar na faixa de pedestre. Ele pegou na mão do filho dele, atravessou, o filho dele foi o primeiro a pisar assim, em cima da calçada. Veio um ônibus e passou e levou ele, matou ele na mesma hora. Ele morreu
morreu na legalidade, assim como ele disse que aconteceria com a vida dele. Olha que sério, gente, olha que sério. E a esposa dele disse, olha, pastor, meu marido sempre dizia para mim que o dia que ele morresse, ele ia morrer na legalidade. Ele dizia isso com muito orgulho. A Bíblia diz, queridos, que as nossas palavras têm poder de morte, poder de vida, e nós vamos comer desse fruto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tinha um outro senhor, que ele tinha muito medo de pegar Covid, e ele vivia dizendo o seguinte, ele falou, olha, eu morro de medo de pegar Covid, porque se eu pegar Covid, o dia que eu pegar, vai me dar uma trombose e eu vou morrer. Adivinha o que aconteceu com ele? Ele realmente pegou Covid, pegou uma trombose, e ele morreu mesmo. Então, queridos, isso é muito sério, as palavras que saem da nossa boca, sabe? Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37, isso tem que trazer um temor no nosso coração. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado, pelas suas palavras você será condenado. O que vai nos condenar, o que vai nos promover, são as nossas palavras. No dia do juízo, cada palavra inútil que nós dissermos, nós teremos que dar conta nesse dia lá. Queridos, antes de você falar, talvez você está nervoso, no nervosismo, talvez você não sabia disso, mas olha, a partir daqui, não é motivo para você continuar dizendo, amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Sabe, a partir de hoje, decida no seu coração, sabe, olha, a partir de hoje eu nunca mais vou ficar falando nenhum tipo de palavra inútil, porque qualquer palavra inútil que eu disser, um dia eu vou ter que dar conta disso. Então é melhor ficar quieto do que falar besteira, não é verdade, gente? Guarda as palavras da sua boca, cuidado com aquilo que você diz, sabe? Acredito que eu disse semana passada, acho que foi, sabe? Os cientistas descobriram algo que a palavra de Deus já descobriu há muito tempo, que o centro da fala no nosso cérebro é o lugar mais importante, que tem aquilo que nós falamos afeta o nosso cérebro, e o lugar que afeta o nosso cérebro é o lugar mais importante dele, porque ele manda comandos para todos os nervos do nosso corpo. Quando você começa a dizer, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, sabe que informação você está mandando? Você está mandando a mesma informação para todos os nervos do seu corpo, para você realmente não conseguir realizar aquela tarefa. É sério. Pode ver, aquelas pessoas que falam, não, vou fazer esse negócio acontecer, deixa comigo. E ela consegue, ela pode não saber como fazer, mas ela vai dar um jeito e ela vai fazer aquilo acontecer. Tem pessoas que falam, eu sou muito burro. Gente, eu conheço pessoas inteligentíssimas, que por dizerem tantas vezes, eu sou burro, eu não consigo, eu sou burro, eu não consigo. Eu já vi essa pessoa colher tantas coisas ruins na vida dela, e ele é super inteligente, é um cara super inteligente. Mas porque fica falando, e eu sempre dizia, querido, você não é burro, você é inteligente, começa a declarar, começa a se ver. Tinha capacidade para decorar tantas coisas, mas vivia dizendo que era burro, que não conseguia. Que tristeza, querido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Amém? Então, o que você está falando acerca do seu futuro? Porque você pode todas as coisas. Tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo que você pode, você pode. Embora você pode até aqui dizer coisas ruins e colher disso, mas em nome de Jesus, eu creio que você está aprendendo com essa palavra hoje. De hoje em diante, você só vai falar palavras que vão edificar, que vão construir, sabe? Que vão ser realmente uma bênção. Em nome de Jesus, sabe? Meu irmão, começa a declarar, sabe? Sobre a sua vida, palavras de vitória. Começa a declarar sobre a sua família, sabe? Eu fico muito triste quando eu ouço, sabe, uma mãe dizendo para o filho, você é muito burro, moleque. Você não sabe, você não vai dar nada na vida. Quantas vezes eu já ouvi isso?
Talvez você falou isso para os seus filhos, sabe? Quebra essas palavras. Em nome de Jesus, querido, seus filhos serão, a Bíblia diz que eles serão poderosos nessa terra. É o que a palavra de Deus está dizendo. Começa a declarar: meus filhos são poderosos nessa terra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comece a declarar salvação sobre a sua casa. Para de dizer: esse não vai converter, esse não tem jeito. Não, começa a construir, começa a edificar ao invés de destruir, querido. Está na sua mão, está na sua boca, no poder da sua língua. Então começa a declarar isso agora em nome de Jesus Cristo. Começa a declarar as promessas de Deus. Você pega as promessas de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem o mal para você, mas Ele tem promessas valiosas, poderosas, de paz, de prosperidade, de crescimento para a sua vida. É isso que Ele tem. Começa a declarar, começa a se ver como uma pessoa vitoriosa, sabe? Deixa para lá aquilo que você ouviu. Anda com pessoa boa, gente. Anda com gente para frente. Para de dar ouvido para aquilo que não vai, sabe, construir. Ou você vai preferir continuar declarando palavra de derrota na sua vida? O que você vai preferir? Sabe? Nada dá certo na minha vida, eu nunca consigo fazer nada. O que você vai começar a dizer sobre você? Eu não sei se eu coloquei uma frase aqui. Põe aí, Caio, vê se foi aí. Acho que eu coloquei. Olha só, isso mesmo. Próxima frase aqui. Se você foi derrotado, você foi derrotado pelos seus lábios. Pode continuar aí. Você talvez, sem perceber, ficou declarando palavras de derrota e acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras. Suas próprias palavras. Vou repetir, se você foi derrotado pelos seus lábios. Você talvez, sem perceber, ficou declarando palavras de derrota. Talvez foi isso que aconteceu. Você nem percebeu, você nem sabia como isso era importante. Sabe, o casamento que você tem, talvez você construiu. A vida que você leva, talvez foi você que declarou isso. Aonde você quis chegar, talvez você fale: para mim tá bom assim. Você chegou exatamente onde você disse que você ia chegar. Mas não tem problema, porque o que passou, passou. O importante é o agora, é o daqui para frente, é o hoje em diante. É o que você vai fazer agora com aquilo que você está ouvindo. É o que você vai fazer agora com aquilo que você está recebendo da parte de Deus. Amém, gente? O que passou, passou. A Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação sobre você. A palavra de hoje não é sobre condenação, mas é sobre libertação. Amém? A palavra de hoje não é sobre morte, é uma palavra de vida. Não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de vitória. Então toma posse daquilo que eu estou dizendo hoje para você. Toma posse das promessas de Deus para a sua vida. De hoje em diante, o que passou, passou. É daqui para frente, amém? Diga assim comigo: o que passou, passou. De hoje em diante, eu começo a construir um futuro que Deus escolheu para mim. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Bem forte, mas bem forte porque Ele merece. Toda a honra e glória a Jesus. Aleluia. Queridos, isso tem que queimar a gente por dentro, saber que Deus, Ele está dando todas as dicas que a gente precisa. Sabe, Ele está dizendo: olha, eu só tenho um plano maravilhoso para você. Depois leia lá Jeremias capítulo 29, do verso 11 ao 14, depois leia. Sabe, você vai ver o que Deus tem sonhado, planejado para você. Só coisas boas. Então começa a crer. Ele está dando todas as dicas que você precisa para construir o futuro que Deus tem para você. A segunda coisa que eu quero falar com você essa noite é que a língua, ela é um fogo que pode ferir. Põe aí para mim, Caio, por favor. A língua é um fogo que pode ferir pessoas. Isso é verdade. Quem já foi ferido aqui pelas palavras de alguém? Quem já ficou triste por alguém ter falado algo de você? A gente fica, não é? A gente fica muito triste, não é? Porque uma coisa é fato, gente, sempre chega no nosso ouvido. Chega ou não chega? Não é? A gente sempre acaba ouvindo: poxa, fiz tanto por essa pessoa,
amei tanto ela, sabe? E ela está falando essas coisas. A gente fica triste, fica, não é? Então as palavras, elas têm o poder. Agora, nós vamos reagir da mesma forma? Não, nós vamos construir, sempre construir. Não importa o que dizem sobre nós, gente. Não importa o que dizem sobre você. Sabe por quê? Porque o que dizem sobre você não pode determinar quem você vai ser. Amém? O que dizem sobre você, sabe, não importa. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. Deus, Ele te fez sacerdote, sabe, sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Deus escolheu no meio de tantos, Deus nos escolheu, Ele escolheu você. Deus tem sonhos maravilhosos, a sua vida todinha planejada. Então nunca haja, na verdade, nunca reaja conforme a ação de outras pessoas. Tá bem? Essa é a dica que eu dou para você, você vai viver melhor, tá? Seja feliz. Provérbios capítulo 16, no verso 28, a parte B do versículo diz assim: quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. É verdade, não é? Quem fala mal dos outros. Gente, quantos casamentos já acabaram por conta disso? Não é? Pessoas começaram ali a trazer discórdia, desentendimento, não é? Amizades. Quantas amizades se encerraram? Não é? Por causa de palavras, gente. Quando a gente não sabe o que falar, sabe, até achei legal, a Monique comentou ontem no Difle aqui, algo que eu falei para ela. Não é? Mas isso é fato, gente. Sabe, nós podemos falar qualquer coisa nós podemos falar. Porém, nós temos que falar para a pessoa certa. Primeira coisa. Nós não temos que falar para a pessoa se ela não está presente. Primeira coisa, aí já é fofoca. Primeira coisa. E nós podemos falar qualquer coisa, mas nós temos que saber como falar. Não é o que eu falo, mas é o como eu falo. Um falar que não vai ferir, que não vai destruir, mas que vai construir. Você lembra que nós não podemos falar nem o tipo de palavra inútil, porque nós vamos dar conta disso lá na frente, no dia do juízo nós vamos dar conta. Então nenhuma mesmo, tá? Sabe, gente, talvez você hoje está aqui e você lembra talvez daquilo que o seu pai falava a seu respeito para você, do que a sua mãe dizia a seu respeito, palavras muito duras, muito pesadas, palavras que marcaram você, palavras que colocaram limites na sua vida. Por isso, tome cuidado, pai, tome cuidado, mãe, aquilo que você fala sobre os seus filhos, porque você está dizendo até onde ele vai chegar e qual vai ser a carreira dele. A carreira dele. O que ele vai ser, o que ele vai se tornar. Os meus filhos, gente, eu sempre declaro, todo dia eu oro por eles. Os meus filhos são do Senhor, nem meu mais não são do Senhor. E eu declaro que todos eles serão missionários, vão trabalhar para Jesus. Vão servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É isso que eu declaro sobre os meus filhos. Que eles são uma bênção, que eles são poderosos nessa terra. Inclusive tem um livro que a minha esposa já leu quantas vezes, amor? 2 vezes? 3 vezes. Chama, como é que chama? É o tema do versículo mesmo. Filhos poderosos na terra. Procura. Leia esse livro, um livro maravilhoso que vai ajudar você que é pai, você que é mãe, para você construir filhos poderosos nessa terra, gente. Amém? Então, as nossas palavras podem ferir pessoas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você, hoje, lembra de alguma palavra que o seu pai ou sua mãe disse para você, ou até alguém falou para você, e marcou a sua vida, você vai repetir o que eu vou dizer aqui, amém? E nós vamos quebrar isso na sua vida, vamos anular isso na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você nem lembre, mas se você lembrar, você vai trazer a memória. Então repita assim comigo: Senhor Jesus, nesse dia, eu declaro, com a minha boca, com as minhas palavras, quebrado, anulado, todas as palavras negativas, ruins, de morte sobre a minha vida. Eu declaro quebrado. E eu tomo posse daquilo que Deus diz ao meu respeito. Eu estou me tornando, eu vou me tornar tudo aquilo que Deus disse ao meu respeito.
Em nome de Jesus, amém. Que seja quebrado na sua vida em nome de Jesus, toda palavra lançada em nome de Jesus. Provérbios capítulo 20, verso 19, diz assim, olha só, o fofoqueiro não consegue guardar segredo, portanto, jamais confie no linguarudo. Oh, meu Deus do céu. Gente, não dá, né? Vamos ser bem sinceros? Não dá. Não dá para confiar numa pessoa fofoqueira, né? Sabe, tem uma frase que diz assim, ó, a fofoca, ela pode viajar, dar volta ao mundo e voltar para casa, antes mesmo da verdade conseguir sair da cama e se vestir. Sério, né? Sabe, gente, é verdade. Sabe, é verdade. Gente, quantas pessoas aí você conhece, né? Cabelo comprido, vestido comprido, língua comprida também. Você conhece? Hã? Meu Deus, né? Gente, tem gente que tem a língua tão comprida que senta na sala, consegue lamber a colher lá na cozinha, gente. Misericórdia, né? Miseriqueima, Jesus. Mas é sério isso, gente. Sabe? Duas coisas que a gente precisa compreender, gente, são essas duas coisas aqui, ó. Calúnia e fofoca. Põe aí para mim, filho. Calúnia e fofoca. O que é calúnia? Calúnia é uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, qualquer pessoa. Quando eu estou dizendo algo que não é verdadeiro, eu estou fazendo uma calúnia a respeito dessa pessoa. Isso é sério. Então olha lá, calúnia, afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, e fofoca. Aí é que pega, gente, que muitos se enganam, muitos falham, que ainda não entenderam isso. Não é? O que é fofoca? Fofoca, olha só, pode ser verdadeira, mas é negativa. Ah, mas eu só falo a verdade. Mas você está falando algo ruim de alguém? Então o que é, gente? Hã? Diga bem alto, gente, só para saber se vocês entenderam. Fofoca, né? Mas é verdade, gente, mas mesmo assim é? Mas você só fala a verdade, mas é? Você está entendendo? Não importa. De ninguém, gente. Pode ser a pior pessoa. Nós só vamos falar coisa boa. Olha, tá, pode ser um bandido, mas em nome de Jesus, nós vemos um homem transformado, uma mulher transformada. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Gente, no trabalho, com os nossos amigos, toda hora nós estamos liberando palavras. Tome cuidado com aquilo que você fala. Quando você está falando com alguém, você chega perto do seu amigo e fala, rapaz, você viu fulano? Fulano não está ali, gente. Ele não está ali para se defender, para contar a versão da história dele. Então, mas é verdade, é meu amigo que está falando. É minha amiga que está falando. Se ela está falando de alguém, o que é, gente? Vamos ver se vocês decoraram. Fofoca. Mas não, vocês precisam falar mais alto, gente, para a gente gravar isso mesmo. 1, 2, 3 e... É fofoca. Mas mesmo que seja verdade, se a outra pessoa não está ali para se defender, isso é uma fofoca. Isso vem da onde, gente? O que nós lemos no texto lá de Tiago? Toda palavra que nós liberamos de morte, as brasas vieram da onde? De que local que vieram? Do céu? Veio do céu. Foi um anjinho que desceu e colocou na língua dessa pessoa. Quem que colocou ali, essa brasa ali? O diabo, gente. Essa pessoa está emprestando a boca para o próprio. O diabo são chamas do inferno, é o que a Bíblia está dizendo. Olha que coisa séria. Se eu tenho alguma coisa contra alguém me feriu, alguém me entristeceu ou qualquer coisa, para quem que eu tenho que falar? Para o meu amigo, para a minha amiga ou para aquela pessoa, gente? Sempre nós somos assim? Nós sempre vamos direto ao ponto, né? Nós vamos e falamos com aquela pessoa, a gente sempre se acerta. É assim que a gente faz, né? Queridos, tomem cuidado na mesa sua do almoço, do café, da janta, no sofá da sua casa, andando no carro. Não permita, sabe, que no seu diálogo, na sua conversa, você possa falar de qualquer pessoa, a não ser que seja algo bom dela. A não ser que seja algo bom dela. Sabe, nós temos que nos policiar, nós temos que nos guardar disso. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, fofoqueiro, gente,
E fofoca é isso, tá? Talvez você fale, não, mas ela não é fofoqueira, ele não é fofoqueiro. Se falou de alguém que não estava presente, não falou direto para ela, é fofoqueiro. Não tem outra conversa, gente. É fofoqueiro, fofoqueira. Não tem. Então, a minha dica para você, fica longe de pessoas assim. Sabe? Mesmo que você não faça fofoca, gente, presta atenção aqui. Talvez você fale, pastor, mas eu só tô ali, eu tô quietinho, ó, tô na minha. Eu só ouvi. Você emprestou seu ouvido para quem, gente? Se essas palavras vieram lá de baixo, você emprestou seu ouvido para quem? Para o céu? Foi para o céu que você emprestou? Para quem que você emprestou seus ouvidos, gente? Para o diabo e para o inferno. Eu pergunto para você, o seu ouvido, ele é pinico do diabo? É? Não, né? Então, por favor, não empresta ele para o diabo. Não fale mal de ninguém. Foge de pessoas assim. Sabe, eu vou dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes, a fofoca vem de amigos nossos. Por quê? Para quem que nós vamos ouvir, gente? De inimigo? Então, muitas vezes, a fofoca vem dos amigos mesmo. Poxa, é tão amigo meu, tão amiga minha. Se alguém vier falar para você de outra pessoa, sabe o que você vai falar? Olha, por favor, não fala para mim, porque eu não quero ouvir. Vai lá e fala direto com aquela pessoa, por favor, eu não quero nem ouvir. Sabe? Não empresta o seu ouvido, nem comece a ouvir. Corta o mal pelo raiz, gente. Faz a pessoa andar certo, porque senão, se você, eu só fico quieto, eu só fico ouvindo, você se tornou conivente do pecado daquela pessoa. Então, em outras palavras, foi ela que cometeu o pecado ou foi as duas pessoas que cometeram o pecado? O que vocês acham? As duas, gente. O mesmo pecado, é o mesmo peso. Põe na balança, aquele que ouviu não falou nada, e aquele que falou, os dois cometeram o mesmo tipo de pecado. E os dois vão ter que dar conta, porque foram palavras ditas. Então, cuide bem das pessoas que você tem dado o seu ouvido, tá bom? Sabe, amigo de verdade aí não vai querer trazer um mal para você, sabe? Porque quando você ouve aquilo, você não se sente mal? Seja sincero. Sim ou não? Pô, tá falando de outra pessoa. Às vezes dá até coceirinha, né? Você até quer ouvir o que a pessoa está falando. Mas, por favor, querido irmão, querida irmã, não deixa a coceirinha trazer um mal muito grande para a sua vida. Sabe, tem gente que tem costume de falar, sabe, dentro da igreja é muito comum falar do irmão. Tem gente, porque não é só lá fora que acontece, não. Aqui, graças a Deus, não acontece, não que eu saiba. Não é? Falar do irmão, falar da liderança, falar da igreja. Sabe, não permita que alguém venha falar para você mal de outro irmão aqui. Proteja o seu irmão. Sabe, é a sua igreja local, guarda uns aos outros aqui. Não permita que as pessoas venham falar uns dos outros aqui, não. Amém, queridos? Sabe, da sua liderança nem se fale, porque tem outros textos que nós não vamos entrar hoje a respeito disso, que falam sobre falar mal de liderança, que é pior ainda, misericórdia. Agora, pensa uma coisa aqui, alguém falando mal da igreja do Senhor Jesus. Olha, você viu lá na Past Church? E pipipi, popopó. Quando nós, queridos, damos ouvidos para isso, pensa, a igreja é de quem, gente? De quem que é a igreja? É do pastor Roberto? É minha igreja? De quem que é essa igreja aqui? Se eu não estiver aqui amanhã, vai vir outro pastor, então a igreja é de quem? A igreja é de Jesus. Ele que é o líder supremo dessa igreja. Pensa quem é que vai ficar triste, quem é que vai tomar a frente dessa história. Você consegue pensar nisso? É? Então não aceite, pelo amor de Deus, eu estou fazendo, sabe, pedindo a você hoje, para que você não venha colher um mal muito grande na sua vida. Não permita falar mal de irmãos, de liderança ou da sua igreja local. Na verdade, não temos que falar de ninguém, amém, gente? Mas na nossa família nós temos que proteger uns aos outros. Amém? Então, quando você dá ouvido a difamações, você permite que o maligno deturpe o seu caráter. E é exatamente isso. Às vezes a gente deu ouvido, aquilo mexe com a gente, muda o nosso caráter, muda quem nós somos, muda a maneira como nós reagimos com as outras pessoas. Pensa, alguém chega para você e fala mal do fulano ali. Você estava tão bem com aquela pessoa ali. Mas como o seu amigo veio falar mal daquela pessoa ali, é verdade.
Aí você já não consegue mais encarar aquela pessoa. Poxa, estava tão bem aquele relacionamento, aquela coisa ali. Estava tão bacana. Agora você já não consegue. Por quê? Porque mudou o seu caráter. Quando você permite que isso aconteça, você está dando acesso, sabe, ao diabo poder mudar quem você é. E não permita isso acontecer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Provérbios capítulo 17, verso 4 diz assim: o ímpio, ele dá atenção aos lábios maus. Olha só. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Então, você não é mentiroso, você não é ímpio, sabe, para emprestar os seus ouvidos, para dar atenção a lábios que estão dizendo maldade. Ah, pastor, mas eu conheço a pessoa, ela não é uma pessoa má. Nós não estamos falando sobre caráter, nós estamos falando sobre palavras. Amém, gente? Você está entendendo? Eu não estou misturando quem a pessoa é com aquilo que ela está dizendo. A pessoa pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, pode ser o pastor da igreja, pode ser quem for, mas as palavras que ele está dizendo, que essa pessoa está dizendo, se você permitir ela falar, você está junto nessa, meu irmão, minha irmã. Então, não dê ouvidos, não importa quem seja amigo, não seja amigo, seja pastor, seja padre, não sei, não importa quem seja, não dê ouvidos, em nome de Jesus. Sabe, repito, o seu ouvido, ele não é vaso sanitário do diabo, tá? Fique perto de pessoas que falam coisas boas, gente, que querem o bem das outras pessoas, tá bom? Provérbios capítulo 16, verso 22 diz assim: dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? É forte isso? Então, não dê ouvidos. Pode até ser gostoso você ouvir no começo. Você fala, uau, que gostoso, está falando mal do fulano. Mas no final das contas, você está comendo algo estragado que vai fazer mal para você mesmo. Então não coma essa porcaria. Em outra versão diz assim, Provérbios 26, do 22 ao 23. Põe aí, olha. Os mexeriqueiros, os mexericos, o que é? A fofoca. São tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Encobrem um coração mau. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, uma grande dica aqui. Você vai me entender. Se o seu amigo ou a sua amiga chega para você e fala mal de outra pessoa, na primeira oportunidade que ela tiver de falar de você, você acha que ela vai falar ou não? Por quê? Porque ela já tem esse costume. Se você pisar na bola, é isso aqui. Ela também vai falar mal de você. Então essa é uma grande dica para nós aqui, sabe? Então nós temos que lidar com as situações, queridos, e saber agir com elas, tá? Sabe, eu vou dizer uma frase aqui, que essa frase possa marcar o teu coração. O que você permite, você promove, tá bom? O que você permite, você promove. Terceiro ponto e último que eu quero falar aqui com você, a língua, ela é um fogo que pode ser usado pelo diabo. Como eu disse, as palavras de hoje, por mais que possa ser uma palavra muito forte, mas ela também vai nos ajudar a andar em muita vitória, amém, queridos? Mas a língua, ela é um fogo que pode ser usado pelo diabo, sim. Efésios capítulo 4, verso 27 e 29, diz assim: nem deem lugar ao diabo, nem deem lugar ao diabo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Diga assim, nenhuma palavra torpe. O que é isso, palavra torpe? Nenhum tipo de palavra ruim a respeito de alguém, a respeito de situações, que não saia. Primeiro ele fala, não dê lugar ao diabo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas ele continua, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Aleluia, gente, que palavra. Sabe, que as nossas palavras possam ser atraentes, que as pessoas queiram estar perto da gente. Sabe, gente negativa, você não quer estar perto, mas gente pra frente, você quer ou não quer estar perto? Quer ser amigo dessa pessoa ou não quer? A gente quer. Sabe, talvez você fale, poxa, hoje eu acordei, eu estou tão mal, aí você vai ter com uma pessoa também que está para baixo. O que vai dar, gente? Meu Deus, né? Não, anda com pessoa de bem, manda mensagem para gente de bem, sabe? Conversa com pessoa de bem. Meu Deus, que nós possamos falar palavras só que edifiquem uns aos outros, que sejam palavras de graça, aquele que está ouvindo fique feliz e não, sabe, quando a gente ouve aquela fofoca, machuca a gente por dentro, é algo ruim, no começo é até gostoso, você saborear aquilo, mas depois, gente, é terrível, é terrível. Tiago 3,6, ora a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Sabe a origem, gente? A origem desse fogo foi o inferno. A origem desse fogo é o inferno. Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E na Revista Atualizada diz assim: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Sabe, às vezes aquilo que nós falamos é igual ponta de espada. Sabe como que é ponta de espada? Afiada e dói. Dói quando atinge você aquilo. As nossas palavras, nós temos que tomar cuidado, porque elas podem ser bênção e construir, ou elas podem ferir. Elas podem ser um instrumento do diabo, queridos. Sabe, tinha uma senhora, quando ela ouviu algo nesse sentido, sobre a importância de declarar palavras boas, ela entendeu por que o marido dela nunca convertia. Ela chegou para o pastor e falou: pastor, agora eu estou entendendo, por causa desse texto aqui eu estou entendendo. Sabe, quando eu chegava em casa, eu sempre proferia algo ruim nele. Eu até orava por ele em casa, mas eu só falava coisas ruins para ele. Aquilo vivia ferindo ele, e ele nunca converteu. Aí sabe o que ela fez? Quando ela entendeu isso, ela mudou o jeito de falar com o esposo dela, com o marido dela. Gente, em 2 semanas o homem tinha convertido. Depois de 2 semanas ele converteu. Sabe, às vezes nós estamos impedindo pessoas de chegarem a Deus através das nossas palavras. Sabe, toma cuidado, o que você tem falado na sua casa, na sua família? Sabe, você não presta, nunca vai prestar, moleque. Sabe, isso daí não tem jeito, não sei o que acontece, não tem jeito. Isso aí nunca vai parar de beber mesmo, pelo amor de Deus. O que é que você tem falado? As suas palavras podem ser remédio, pode ser cura de Deus essa noite. Hoje, eu estava dizendo algo ali, às vezes não, é sempre assim que acontece. O diabo sabe que aquilo que a gente fala de bom, que aquilo que traz graça, ele não quer que a gente profira essas palavras. E às vezes a gente tem tanta coisa boa que a gente quer falar, e parece que tem um dedo na nossa boca, né? Impedindo a gente de falar. A gente nunca declara, a gente até pensa a respeito disso, mas nunca libera essas palavras, nunca sai da nossa boca. Sabe, de hoje em diante, meu irmão, minha irmã, libera as palavras, sabe, deixa isso sair de dentro de você, pelo amor de Deus, sabe, começa a construir hoje a vida que você quer. As suas palavras têm o poder de construir. Libera, fala em voz alta, mas libera a sua voz, não fica com isso dentro do seu peito, começa a liberar, começa a construir hoje. Repito, tudo aquilo que talvez aconteceu até hoje na sua vida ou na sua família, foi fruto dos lábios da sua boca. Começa a mudar, começa a declarar, começa a trazer as promessas de Deus para dentro da sua vida. Gente, nós estamos em casa, quando eu estou em casa final de semana, eu sei que durante a semana minha esposa faz sempre com os nossos filhos, mas a gente sempre ora
todas as refeições nós oramos, agradecemos a Deus, e nós oramos pela igreja, oramos pela vida de vocês, pela nossa liderança, nós procuramos trazer, sabe, Deus para dentro da nossa casa. Já é um desafio, gente. Pensa que pastor, família de pastor não tem problema. Não, nós somos perfeitos, ninguém é perfeito, nem você é perfeito, nem eu sou perfeito. Amém? Você está entendendo? Mas a gente tem que se esforçar, vamos trazer Deus para dentro da nossa casa, orar dentro da nossa casa, ler Bíblia, os nossos filhos verem, sabe, verem a gente orando, vendo a gente declarando sobre a vida deles. Às vezes a Teté, minha filha menorzinha, ela brinca bastante, né? Ela olha para mim e fala: pai, eu sou feia. Eu falo: não, minha filha, você é linda, você é uma princesa. Ela olha: eu sou princesa, pai, eu sou bonita? Eu falo: você é, filha. Aí ela muda até o jeito de falar. Fala: pai, você também é lindo. Até então ela estava me chamando de feio. Pai, você é feio. Eu sei que eu não sou, sabe, dos mais belos, mas é tão bom você ouvir da sua filha, né? Pai, você é lindo. Mas se a gente não toma cuidado, é bonitinho falar, né? Tão bonitinho, uma criancinha, a gente dá risada. Dá risada ou não dá? E começa com feio e vai piorando, se torna uma pessoa negativa, má. Nós temos que proteger a nossa casa. Tem que tomar cuidado, gente, sabe, não ficar falando palavrão dentro da sua casa. A Bíblia diz: nenhuma palavra torpe, nem palavrão, viu, gente? Tá bom? Amém, gente? Eu vou baixar a cabeça para fingir que eu não estou olhando. Amém, gente? Amém. Então não fala palavrão, pelo amor de Deus, dentro da sua casa, tá? Eu sei que às vezes nós somos tentados, às vezes sai, mas pede perdão para Deus, se arrepende e tenta não falar mais, em nome de Jesus. Vamos fazer um trato aqui? Vamos, gente? Sim ou não? Quem quer prosperar aí? Só quem quer prosperar. Quem não quer prosperar não tem problema, pode ficar. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai repetir o que eu vou dizer aqui, tá bom? Amém? Diga assim comigo: palavras negativas sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha família, sobre outras pessoas. Diga assim comigo: tolerância zero. De novo, hein? Só para você gravar. Palavras negativas sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha família, sobre outras pessoas, tolerância zero. Diga assim: da minha boca, nunca mais. Agora você vai fazer com convicção: da minha boca, nunca mais. Aleluia. Gente, nós vamos fazer um trato aqui, hein? Se alguém aqui vier falar para você de outra pessoa, você vai falar: olha, gente, vocês lembram o trato que nós fizemos lá aquele dia? Nós não vamos falar dela, nós vamos até lá e conversar com ela, tá bom? É assim que nós vamos fazer. Então nós temos até que um ajudar o outro aqui, porque às vezes a gente falha, às vezes a gente não vai lembrar. Mas se você estiver conversando com alguém, essa pessoa lembrar, na mesma hora fala: opa, nós não podemos falar, ele não está aqui, ela não está aqui, nós não vamos falar, porque nós estamos construindo e não destruindo. Gente, presta atenção, nós estamos construindo uma igreja de multidões aqui. Quem diz amém aí? Amém? Então nós não podemos dizer palavras contrárias que vão destruir isso. Nós estamos construindo uma igreja de multidões, nós vamos alcançar multidões para Jesus, é isso que nós vamos fazer, sabe? Então não deixa a dúvida entrar no seu coração, não deixa ninguém falar nada ao teu coração, mas começa a ir contra, fala: não, eu creio que Deus já está realizando uma obra poderosa na minha vida, no meu futuro, na minha família. Em nome de Jesus, então receba isso para você. É um trato que nós fazemos aqui hoje. Gente, eu vou dizer uma coisa. Isso marca a vida, sabe, de líderes nobres, pessoas nobres. Pessoas nobres não falam de outras pessoas se ela não está presente. Você é nobre em nome de Jesus. Sabe por que você é nobre? Porque você faz parte da nobreza. A Bíblia diz que nós somos reis e rainhas, príncipes e princesas do reino dele. Nós somos da nobreza, gente. Pessoas nobres não aceitam nada de ruim, palavras ruins. Amém? Nós estamos aqui para construir um futuro na sua família. Eu estou aqui junto com você para te ajudar a construir a sua família. Eu estou aqui com você para ajudar a construir o seu futuro. Eu estou aqui com você para ajudar você a viver uma vida feliz.
Então nós temos que proteger e guardar uns aos outros, em nome de Jesus. Lembra daquilo que eu falei, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Você lembra lá no começo, o cristão parteiro e o coveiro? Que você possa ser um cristão parteiro, amém? Agora você vai olhar para o seu vizinho, agora sim você vai falar: irmão querido, eu vejo em você um cristão parteiro. Diga assim para ele, com fé. Sabe o que o cristão parteiro faz? Ele fala palavras de encorajamento, ele fala palavras que transmitem vida, gente, amém? E nós somos desses. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós estamos quase encerrando. Então, para parecer que está encerrando, você fica em pé, né? Eu quero encerrar com uma história aqui, uma história real. Nos Estados Unidos, queridos, existe aqui no Brasil tem muitos motoclubes, né? Cada motoclube tem o seu nome. Cada motoclube dá um nome para a sua tribo ali. Nos Estados Unidos tem uma tribo de motoqueiros ali que chama Hells Angels. Sabe o que significa Hells Angels? Anjos do inferno. E eles são muitos deles, não todos, é claro, mas muitos são perigosos e criminosos mesmo. E tinha um deles lá, um dos integrantes lá, nos Estados Unidos, ele era um dos líderes ali, inclusive. E a mãe dele, ela tinha convertido, sabe? E ela orava muito pelo filho dela. Ela orava, sabe, pelo filho. Mas ela não tinha tanta fé, porque ela via o filho ali fazendo tanta coisa errada, tanta coisa ruim, na vida do crime. E ela orava, mas ela não conseguia. Até que ela ouviu uma mensagem parecida com essa aqui. Chegou no pastor e falou: pastor, o que eu faço? Porque eu oro pelo meu filho, mas eu não consigo ver ele como um homem de Deus, eu não consigo enxergar isso nele. Há muita maldade nele. Aí o pastor disse para ela: irmã querida, você precisa começar a declarar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele. Você precisa olhar com os olhos da fé. E ela falou assim: pastor, até oro por ele, até posso orar, mas como que eu vou orar por ele? Sabe, barbudão assim, cabeludão, aquelas roupas pretas, aquela coisa toda assim, eu não consigo ver ele como um homem de Deus. Aí, o pastor falou assim para ela, falou: irmã, você lembra do Moisés? O Moisés tinha cabelo comprido e barba comprida, irmã. Então começa a declarar que ele vai ser o Moisés, ele vai libertar, sabe, muitas pessoas do mundo lá fora e vai trazer para a terra prometida, para Canaã, vai transformar multidões de vidas. Aí ela começou a enxergar e ela ia orar. Gente, ela começava a orar pela vida do filho dela. Ela chegava para o filho dela e ela nem chamava mais ele pelo nome, chamava ele de Moisés, gente. Ô Moisés querido, e abraçava: ô Moisés. Gente, aonde ele ia, tinha versículo lá, declarando que ele era uma pessoa vitoriosa, que ele era um homem de Deus. Até na gaveta de cueca, gente, ele abria lá, tinha versículo da Bíblia lá. Ele falava: mãe, eu não sou homem de Deus, mãe, olha só o que eu sou aqui, eu sou um anjo do inferno, mãe. E ela falava assim: Moisés, você não é um anjo do inferno não, você é um grande homem de Deus, Moisés. Queridos, e ele na vida do crime, um dia, eles entraram numa guerra com uma outra gangue lá, e eles tentaram matar ele, e ele fugindo nas ruas, sabe, lá tem aqueles orelhões, tinha, né, aqueles orelhões que você entrava dentro, aquelas cabines telefônicas ali. Ele entrou e ligou para a mãe dele e falou: mãe, tem gente querendo me matar, o que eu faço, mãe? Eu não quero ir para o inferno, mãe. Aí ela assim, ele nem chamava Moisés: Moisés, fica tranquilo, você não vai morrer não, Moisés. Ele falou: não vou morrer não, mãe? Não, Moisés, você não vai morrer, você é um grande homem de Deus, Deus tem um plano na sua vida. Mas mãe, o que eu tenho que fazer, mãe? Foi: entrega a vida para Jesus, Moisés. Mas como que eu faço, mãe? Repete essa oração comigo, meu filho. Ela no telefone e ele lá no telefone. Por fim ele entregou a vida para Jesus, e ele falou assim: mãe, e agora, o que eu faço, mãe? Eles querem me matar. Falou: Moisés, desliga esse telefone e vem para casa. Mas mãe,
Eles não vão me matar? Não, Moisés, pode vir tranquilo, desliga o telefone e vem. Ele desligou o telefone e foi para a casa da mãe dele. Gente, ele se tornou um homem de Deus. Homem de Deus. Ele alcançou assim uma multidão de pessoas até hoje. Ele é doidão, cabeludão, mas ele alcança assim multidões ainda para Jesus lá. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe, as palavras que você disser hoje, elas vão construir o futuro que você tanto tem sonhado. Permita o Espírito Santo te ajudar, querido. O Espírito Santo está hoje aqui, ó, comigo, com você. O Espírito Santo de Deus está presente. E sabe qual que é o material que o Espírito Santo usa? As nossas palavras. As suas palavras. O que você vai liberar hoje? O que você vai declarar?